Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com uma pessoa especialíssima falando diretamente de Lages, em Santa Catarina, professor Célio João Pires. E o tema da nossa live de hoje, da nossa entrevista, é o dilúvio, impactos de asteroides, extinções em massa, as glaciações, a formação do Atlântico e a Arca de Noé. O professor Célio Pires é pesquisador independente, escritor, divulgador de ciências, palestrante criacionista e do design inteligente. Tem 63 anos, é jovem ainda. Foi gerente bancário do Banco do Brasil e está aposentado. É pesquisador criacionista bíblico há 42 anos e design inteligente há pelo menos 27 anos. É membro e palestrante da Sociedade Criacionista Brasileira e da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Já ouvi e vi as palestras do professor. É autor do livro sobre o dilúvio e artigos sobre criacionismo. É criador do projeto de pesquisa Deus Existe? Um desafio às ciências e às religiões. É criador do site Deus Existe, um desafio.com. E tem um canal no YouTube com o mesmo nome, para armazenar as bibliografias relacionadas aos temas da pesquisa. Inclusive o livro sobre o dilúvio. O dilúvio, impactos de asteroides, extinções em massa, as glaciações, a formação do Atlântico e a Arca de Noé. O livro tem 860 páginas, é um compêndio, mais de 600 imagens ilustrativas, a maioria colorida, mais de 2.000 referências bibliográficas. E ISBN classifica como Geologia 551, Evidências Históricas e Científicas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O senhor está falando, só para confirmar, de qual cidade maravilhosa? Minha cidade é Lages, aqui onde eu estou na fazenda é o município de Capão Alto, Santa Catarina. Bom dia, Certo, doutor Paulo, muito obrigado pela oportunidade. tudo bem. É um É um prazer estar prazer com o senhor. É um prazer lhe receber também. Professor, o senhor antes de nós começarmos, o senhor é natural da onde? Sou natural da cidade aqui de Santa Catarina, chamada Capinzal, fica no meio oeste catarinense aqui, a uns 250 quilômetros mais ou menos aqui. É. Aí o senhor se criou aí mesmo nessa cidade ou foi para outra cidade? Na realidade, eu cresci em Campos Novos, que também é uma cidade do meio oeste. A gente foi para a cidade para que eu pudesse estudar, né? Fui o primeiro da Uhum. família, somos em 4 irmãos. Fui para a cidade com 7 anos. Então, até lá, eu cresci na fazenda dos meus pais, do meu avô, né? Então, foi uma vida mais do campo. E hoje Sim. em dia, a gente mora na fazenda, aqui na fazenda do meu cunhado, da minha cunhada. Somos parceiros aqui na vivenda da fazenda. Aí, só para a gente contextualizar, o senhor se criou, aí fez o segundo grau na cidade, aí fez concurso para o Banco do Brasil. Isso, eu me criei na cidade, fiz segundo grau como técnico em contabilidade, acabei trabalhando quase Sim. toda a vida toda com contabilidade também, e em 82 eu passei no concurso do Banco do Brasil. Nós entramos naquela época em 15 mil colegas, hoje acho que não tem mais ninguém trabalhando, está todo mundo, já tem mais de 45 anos de tempo no passado, né? Então normalmente o pessoal se aposenta com 30 anos, né? E foi uma carreira bem boa, gostei muito do trabalho, posso dizer que profissionalmente me realizei, fiz tudo o que eu achava que deveria fazer, foi muito bom, realmente. O Banco do Brasil É, oferece muitas boas oportunidades a quem gosta sim. Aí, professor, só para as pessoas que verem essa entrevista, eles entenderam. Quando foi ou como foi que o senhor resolveu estudar sobre o dilúvio? Na verdade, não foi necessariamente sobre o dilúvio. É, um jantar de amigos de happy hour, assim, de sexta-feira,
tivemos jantar, era uma turma de amigos do trabalho, inclusive, da cooperativa onde eu trabalhava. Eu trabalhei numa cooperativa muito grande em Campos Novos. E o papo girou, no final das contas, no final da noite, sobre se Deus existia ou não. Pode? Acontece, conversa de jantares surge de tudo, né? Aí É, eu defendi determinadas posições, eu fui cristão desde pequeno, fui coroinha da Igreja Católica, né? E o pessoal, você sim, não pode provar que Deus existe para provar que você está certo. Enfim, digo, isso é interessante, realmente. Aí eu parei para pensar sobre isso. Eu tinha, na época, 18 anos. Então, sim, foi muito interessante e eu resolvi estudar a partir dali sobre esse tema, a existência de Deus ou não, né? Até então, eu sempre considerei isso um fato, mas o pessoal foi muito veemente em contestar isso, apesar de serem cristãos, por incrível que pareça. E a partir dali eu comecei a estudar. Eu sempre fui autodidata desde pequeno. Comprei uma enciclopédia. Na semana seguinte comprei uma Bíblia, que eu não tinha uma Bíblia em casa. E comecei por aí, fui estudando. E descobri que o assunto era bem mais vasto do que parecia, né? Então, eu já faço esse trabalho há mais de 40 anos, paralelo à minha vida profissional e pessoal. É um hobby, eu estudo isso como um hobby, realmente. E, e com o aquecimento global que começou lá na Rio 92, né? Eu resolvi priorizar o capítulo do projeto de pesquisa, que são 23 capítulos, o capítulo 6 que era sobre o dilúvio, porque, ao que eu tinha estudado, a Arca de Noé estaria lá no Ararat, dentro de uma geleira, e o aquecimento global derreteria as geleiras, né? Então seria interessante, a arca apareceria após o degelo, né? Eu resolvi priorizar isso. Então isso me demandou cerca de 9 anos de horas trabalhadas nesse trabalho, né? Que é um trabalho bastante amplo, para mim obter a resposta. E chegou um momento que eu cheguei assim, o dilúvio realmente aconteceu, o que dá uma credibilidade bastante profunda ao texto bíblico, né? E, e hoje temos um livro, acabou virando um livro, era só uma pesquisa de mera curiosidade e acabou virando um livro. Estou compartilhando com as pessoas via lives, inclusive tem uma versão impressa, versões eletrônicas, para quem quiser conhecer. Eu descobri que muito pouca gente conhece o dilúvio realmente, tem poucos pesquisadores no mundo se aprofundaram no tema, porque o dilúvio basicamente é um evento geológico. Então, eu teria que estudar muita geologia, que foi o que eu fiz. Comprei livros acadêmicos de geologia das várias áreas necessárias. E, na verdade, ele é um assunto interessante, relevante, e que muda toda a história daquilo que eu aprendi na escola, tipo a teoria da evolução. Temos um ancestral comum lá com os símios. Em Arca de Noé existindo, isso vira a conta da carochinha, né? Porque você acaba eliminando os milhões de anos, a variabilidade das espécies de tal forma prevista pela teoria de evolução acaba não existindo. Então, você acaba tendo uma cosmovisão sobre as origens da humanidade, da vida, da Terra e do universo, muito diferente do que é ensinado no mundo acadêmico, né? E é o que eu tenho feito agora, divulgado isso. ah, Vivemos muito bem, graças a Deus, aqui na fazenda. Temos uma filha na cidade, tenho 2 netos, né? 2 guris de 15 anos e um de 8 meses, praticamente. Então, uma vida bem boa, graças a Deus, tudo graças a ele, né? E eu satisfiz minha curiosidade sobre o dilúvio e hoje estou compartilhando as minhas descobertas com outras pessoas, reunindo o conhecimento de todos aqueles que estudaram esse tema e vieram antes de mim, né? Então, eu sim. sempre digo, não acredito no que eu digo. O material de pesquisa está disponível, tanto no livro como bibliografia, quanto no site também como bibliografia, e também tem no meu canal, daí as palestras que são um resumo desse trabalho aí. Professor, mas o senhor acredita, assim, o senhor percebe, melhor dizendo, que as pessoas entendem, mesmo cristãos, católicos, evangélicos, entendem que a Bíblia é um livro puramente de fé, não é de ciência? O senhor acha que as pessoas, elas pensam assim? Eu diria que a grande maioria pensa assim, tá? Infelizmente, as pessoas pensam assim, porque não possuem um conhecimento, talvez, mais sedimentado sobre a arqueologia bíblica, por exemplo, que existe vasto material aí. Tem o Dr. Rodrigo Silva, que divulga muito a questão da arqueologia bíblica, profundamente, é um tema que dá sustentação às histórias e aos personagens da Bíblia. Você precisaria também ter um conhecimento bastante profundo, por exemplo, sobre o dilúvio,
que mudou a geografia do planeta, mudou a vida da Terra, que eu estou fazendo a minha parte, como outros já fizeram antes de mim, de tal forma que desse uma sedimentação à sua confiança no texto bíblico, porque você só confia em alguém à medida que você conhece esse alguém, tá? E Sim, você só vai confiar no texto bíblico como mais do que histórias apenas, se você ter certeza que aquilo que é relatado é fato, né? Por exemplo, ela fala que Jesus ressuscitou. Sim, mas como é que eu vou saber disso? Tá? Eu fiz uma live algum tempo atrás aí sobre o Sudário de Turim, que é um outro tema que eu também faz parte do meu projeto de pesquisa, e que demonstra que Jesus ressuscitou, ele estava vivo, historicamente ele estava vivo. Né? O Sudário registra a morte e registra simultaneamente a ressurreição, que é um tema bem vasto, muito interessante, e a maioria do mundo cristão desconhece isso. Tá? sim, Então você teria uma evidência física da ressurreição. E você tem, no caso do Jesus, tem evidências físicas do dilúvio. Então, para as pessoas poderem ter uma fé mais contundente, não apenas um fideísmo, né? Você precisa de razões. Como diz, acho que é Paulo, você precisa estar o tempo todo preparado para dar as razões da sua fé, ou seja, você tem que ter dados, tem que ter fatos para isso. E que foi o que eu procurei, acabou sendo um assunto de vida muito interessante, me deu uma cosmovisão totalmente diferente, em que é possível você compreender essas coisas, não apenas dar aquele passo de fé no escuro. É claro que isso envolve muitas coisas, mas você tem eu diria assim, eu tenho uma certeza de que isso é fato. O dilúvio é um fato, a ressurreição de Jesus é um fato, o texto bíblico é um fato histórico. perfeito. Apesar da academia poucos considerarem o texto bíblico como um relato histórico. Sim, sim. Com cunho também científico, né? Porque tem muitas É, confirmações científicas com, da área cer da ciência, com como, por exemplo, certeza. as eras geológicas, paleontológicas, arqueológicas e históricas, não é? Exatamente. Você tem ciências que dão sustentação a isso, mas, como eu disse, as pessoas precisariam se aprofundar mais, não apenas ler o texto bíblico, que é a nossa fonte primária de informação sobre as origens, mas existe muita ciência, boa ciência, que pode dar sustentação a isso. É o segundo livro, o livro da natureza, né? E a gente Sim, tem essas sim, evidências efetivamente coletadas ao longo do tempo. Muitas pessoas pensaram e pesquisaram profundamente sobre isso. Tá? sim. Então, eu trabalho na necessidade de divulgar um conhecimento mais sólido a respeito disso, dessa segunda parte, não do texto bíblico, aí os teólogos, os exegetas e as pessoas que se aprofundam no texto, né, podem fazer melhor. Não obstante eu ser necessário alguma coisa de hebraico, que a gente, para estudar o texto bíblico, tem que saber as originais, né? Tem que entender as Sim. palavras originais. E no dilúvio tem algumas palavras que são essenciais no hebraico original, o que o autor queria dizer com aquilo, né? Não a nossa interpretação de hoje sobre aquilo. Então, a Bíblia tem a primazia, por exemplo, de afirmar que existia um único e grande continente na Terra lá no início, em que Deus denominou de Éden, e ele fez um jardim no Éden. Ela também tem a primazia de afirmar que existia um evento de extinção em massa, em escala planetária, que extinguiu praticamente a vida na Terra, só se salvando aqueles seres vivos que estavam na Arca, inclusive a humanidade. A biologia, a paleontologia, a geologia ignoram essa afirmação peremptória da Bíblia. Né? O dilúvio foi um evento geológico, então você, para estudá-lo, tem que estudar a geologia. Né? E ela tem a primazia nisso, ela afirmou isso categoricamente. Tá? Foi uma punição para aquela humanidade malévola, a gente perdeu o planeta, a vida que era vastíssima no planeta foi praticamente extinta, sobraram só os que vieram na arca, que foi um representante dos animais vivos, terrestres e alados, os animais aquáticos não vieram, obviamente, e isso é fato, então você tem as evidências, só que você tem que ir atrás delas, o que está compatível com isso, né? Que Ok. a geologia considera que o mundo tem aí, é, em termos de vida, 540 milhões de anos. E daí, como é que fica? É, Tá? o tempo para eles é tudo, né? É o É o tempo é santo tempo. profundo.
Professor, como era o mundo antediluviano? Olha, o que eu descobri estudando a Bíblia e estudando a geologia e a paleontologia da Terra, que está resumida nesse trabalho, por exemplo, era um mundo tropical de polo a polo, ou semitropical. Tá? Não chovia, o vento era muito fraquinho, não existiam desertos, não existiam geleiras, era o único grande continente, os animais podiam passar de um lugar para outro, a flora também podia se propagar de um lugar para outro, inclusive no Polo Norte e no Polo Sul. Tá? Eu Sim, estou fazendo essas afirmações, mas no trabalho a gente reúne as informações paleontológicas que demonstram isso. Dinossauros na Antártida, florestas na Antártida, dinossauros no hemisfério norte, lá no Círculo Polar Ártico, manadas de milhões de animais de todos os tipos, mamutes inclusive, né? O nível de oxigênio da atmosfera era bem maior, era 35% em relação aos 21% que nós temos hoje, então deve ter havido um evento de grande oxidação que retirou o oxigênio da atmosfera. Isso, obviamente, deve ter complicado o tamanho dos animais que viveriam no pós-dilúvio. Com maior oxigênio, você tinha uma pressão atmosférica maior, o que implica que não chovia realmente. A Bíblia diz que não chovia, por incrível que pareça, era isso mesmo. As terras emersas, ou seja, o continente original era muito maior do que nós temos hoje, provavelmente ele era na faixa de 70%, 75% de terras emersas em relação ao oceano original, que hoje é o inverso, hoje é 75% de água praticamente, né? Que isso é resultado do dilúvio, esse excesso de água é resultado do dilúvio. Não tinha aquilo que a gente chama hoje as placas tectônicas, ele era um sim. mundo de crosta estável, completamente maciça, não havia quebras, consequentemente você não tinha nem terremotos nem vulcões, nada que colocasse em risco a vida na Terra. Então, o mundo de hoje os escombros do mundo antediluviano. Não existia erosão da forma como nós temos hoje, tanto em praia quanto em rios, quanto que a chuva provoca uma erosão muito grande na Terra. O próprio dilúvio foi um evento erosivo cataclísmico, né? Porque o planeta foi criado para ser habitado por seres imortais. Então, cálculos geológicos feitos demonstrariam que na erosão de 1 milímetro da crosta terrestre emersa por 1.000 anos, eliminariam os continentes atualmente em uma média de 600 metros de altura em 10 milhões de anos, no máximo em 20 milhões de anos, que é o que vai de sedimentos para os oceanos atualmente, mesmo descontando aí a erosão da agricultura intensiva que a gente tem. Ou seja, eu descobri que o planeta foi criado para ser um mundo permanente, um mundo habitável permanentemente. Então, provavelmente, em função disso, ele não poderia ter o nível de erosão que nós temos hoje, como teve aqui no Rio Grande do Sul, uma erosão cataclísmica ali que sepultou cidades, matou pessoas, destruiu o ambiente. Então, isso não existia, né, naquela época. Então, o mundo antediluviano era um mundo muito diferente. Então, não é possível você comparar a Terra de hoje com a Terra antediluviana. Eu acabei descobrindo isso, obviamente, ao longo dos estudos, né? É uma coisa muito, muito diferente, realmente. Ok. Professor, e o que foi o dilúvio relatado na Bíblia? É, ele foi, na realidade, a execução de um julgamento numa humanidade malévola feito pelo Criador do mundo e da humanidade. Tá? Diz que Deus pesou no coração a ver nos feitos. Tá? Então, isso foi uma coisa muito triste para ele, com certeza, que não era necessário haver, não obstante, pela sua onisciência, ele saberia que isso acabaria sendo talvez inevitável face àquelas coisas que a gente conhece do conflito do céu, a rebelião que veio para a terra, enfim, talvez se fosse só a humanidade, a gente não estaria nesse caos que nós temos hoje, mas nós tivemos mais um outro inimigo que agiu por trás e sorrateiramente enganou nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. Sim. E esse mundo acabou se corrompendo moralmente. Eu leio um texto lá no Gênesis, e os homens pensavam mal continuamente. Eu imagino como é que uma pessoa pode pensar em fazer o mal continuamente, algo completamente inimaginável Contra, para mim. É, contra a criação.
contra a criação, inclusive, aproveitando-se da criação, sendo que a criação estaria para o nosso serviço, o nosso prazer, porque você teria com mais seres para conviver no mesmo ambiente, né? Então, esse é o pano de fundo, foi a execução de um juízo de Deus para a humanidade, porque ele tinha um projeto para a humanidade, que seria um planeta perfeito, habitado por seres imortais, convivendo com ele, com eventualmente outros seres inteligentes também. Então, isso deu um plano de contingência foi acionado, né? No caso, o dilúvio foi esse plano de contingência, de tal forma que ele pudesse preservar ainda a humanidade na Terra, mas eliminar aquele mal original que tomaria conta do planeta. Você acabaria tendo ou uma destruição da humanidade ou do planeta, né? Seria completamente dominado, ou você teria uma ditadura planetária malévola, que o Deus, obviamente, como Senhor do mundo, não permitiria. Então, o dilúvio foi, a gente diria hoje, um reset daquela humanidade, de tal forma que aquelas promessas feitas para Adão, de que um descendente dele esmagaria a cabeça da serpente e resgataria o planeta e a humanidade, se cumprisse. Que, no caso, eu entendo que foi, obviamente, acho que muitos entendem da mesma forma, que foi Jesus. Ele veio para resgatar o planeta, inclusive está lá no Apocalipse essas coisas, e resgatar a humanidade da morte, porque a morte foi um plano de contingência também de Deus, de tal forma que o mal não se perpetuasse. É o que está escrito lá, né? Imagine você com um câncer terrível, vivendo para sempre. Seria uma coisa absurda, impensável, né? Então, no atual estágio que o Criador estabeleceu, a morte seria um plano de contingência para evitar que o mal se propagasse. Não apenas o mal moral, a execução do mal moral, mas o mal físico mesmo, a degeneração física, tanto nossa quanto dos habitats, dos seres vivos do mundo e do habitat da própria Terra, né? Então, o dilúvio fez essa limpeza no planeta. Ele utilizou água. Poderia ter utilizado outras coisas, podia ter feito assim e a vida ter sido eliminada, mas para que nós pudéssemos estar tratando desse tema aqui hoje como uma evidência disso, né? Ele deixou as evidências. No caso, o dilúvio é uma das evidências de que ele é o Senhor do mundo, né? Que as pessoas acham que fazem o que querem e acontecem, mas tem várias parábolas lá no Novo Testamento do Senhor da Vinha, né? Que mandou o pessoal cuidar da vinha, a ovelha perdida, em que ele foi aqui na fazenda a gente tem ovelhas, às vezes quando fica alguma para trás, dá um trabalho trazê-la de volta para cá, eu já fiz isso muitas vezes. Ovelha. Então, realmente dá trabalho, cada vez que eu vou buscar uma ovelha, eu lembro dessa passagem, né? Então, ele veio resgatar a vida na Terra, e o dilúvio foi uma forma de permitir que isso acontecesse, né? Então, na realidade, eu diria que ele não apenas foi um julgamento, mas um ato de misericórdia para conosco, nos deu uma segunda oportunidade, né? Inclusive, estamos falando sobre esse tema aqui, né? Deus sempre trabalha com a recriação, né? Ele sempre resolve recriar. E lá no texto bíblico, quando ele chama Noé, o texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E no grego, a palavra arrepender é metanoia, que é mudar a atitude, não é um sentimento de culpa, como nosso arrependimento. Ele resolveu mudar de atitude em relação ao homem e efetivou o dilúvio, né? E Exatamente. recriou a humanidade com uma família, né? Isso Ele mesmo. isola uma... né? Professor, mas quando aconteceu o dilúvio, quanto tempo durou? Aí depende, eu descobri que as coisas não são exatamente preto no branco ou claras. Por exemplo, nós temos alguns textos bíblicos. Tem o texto Massoreta, que é o que dá origem às Bíblias ocidentais todas. Tem o texto grego da Septuaginta. Aí tem o texto samaritano, enfim, tem alguns outros textos bíblicos que, em essência, eles dizem exatamente a mesma coisa. Mas a gente descobriu, e eu descobri isso que outros já tinham descoberto antes de mim, né? O que eu fiz é apenas uma descoberta de conhecimentos acumulados, em que o texto da Septuaginta, por exemplo, no que diz respeito às idades dos patriarcas na geração do primeiro filho, é diferente do texto Massoreta. Eu digo, mas por quê? Enfim, tem uma história por trás desse problema. Por exemplo, com o texto da Septuaginta, o dilúvio aconteceu
no ano 2242 depois da criação, contando as idades dos patriarcas. No texto Sim, Massoreta foi no ano 1656, ou seja, 600 anos antes. O que coloca a criação, no caso, antes de Cristo, em 2348 antes de Cristo, no texto Massoreta, que daria 4004 lá que Usher calculou, né? Mas no texto da Septuaginta, a criação aconteceu em 3228 a.C., ou seja, se somarmos mais os 2242, nós teríamos aí cerca de 5.400 anos atrás, antes de Cristo, da criação da Terra em si. Mais os outros 2.000 anos que nós temos aqui, então teríamos na faixas aí de 6 a 7 mil anos, contando sim, a criação toda, né? Então, depois eu descobri que o texto da Septuaginta é mais compatível com as observações arqueológicas e históricas e com a própria lógica do dilúvio, com o que nós temos hoje. Então, o texto da Septuaginta, do texto Massoreta sofreu uma alteração para menor nas idades. Existe toda uma história de que os judeus da época queriam desqualificar as profecias sobre Jesus e reduzir as idades dos patriarcas. Enfim, existem várias histórias, eu cito algumas no meu trabalho de pesquisa, de historiadores e pessoas que foram buscar o porquê dessa discrepância. No que diz respeito ao restante do texto, está tudo igual, não há diferença doutrinária nenhuma, nem das histórias, nada. Só existe exatamente no que diz respeito aos patriarcas antigos, antediluvianos e logo depois, em relação à idade da Terra. No final das contas, a Terra teria cerca de 6.000 anos pelo texto Massoreta e cerca de 7.000 anos pelo texto da Septuaginta. Tecnicamente, não muda muita coisa. Só ficaria mais fácil de você encaixar alguns eventos históricos no texto da Septuaginta do que no texto Massoreta. Então, por isso eu prefiro pensar que o texto da Septuaginta é o mais adequado em relação ao dilúvio. sim. Mas em termos geológico, arqueológico, nós estamos entre 6 e 7 mil anos, não entre 540 milhões de anos. Isso. Não Vamos é? dizer assim, o ambiente da Terra e a vida na Terra teria mais ou menos essa idade. O que não implica Sim, necessariamente que o planeta tenha essa idade em si. Porque se a gente sim, ler lá em Gênesis 1, quando Deus começou o que a gente chamaria de terraformação, ou seja, criar um ambiente habitável, né? Existia um mundo aquático, um planeta com água líquida. Tá? Ou seja, a gravidade já estaria atuando, teria a mesma massa e teria uma fonte de calor para você manter a água líquida, porque o texto lá é água líquida, não é gelo, né? O hebraico trata como água sim, líquida. Então, tecnicamente, você já teria uma fonte de calor, talvez um protossol, alguma distância, na distância adequada nesse caso, para você ter um planeta com água líquida. E aí ele começa a fazer isso. Quanto tempo esse planeta de água líquida existia? Não sabemos. Está escrito lá no princípio. Então, Deus criou um ambiente, um planeta, um sistema planetário, talvez, num tempo incerto e não sabido, e a partir de um determinado momento ele resolveu fazer esse ambiente habitável. Então, é uma cosmovisão diferente do que eu vejo normalmente na internet ou de algumas doutrinas religiosas, que a Terra foi criada há 7.000 anos. Eu diria, o ambiente, na minha cosmovisão, o ambiente planetário e a vida foram criados em cerca de 7.000 anos. E o universo pode ser mais antigo do que isso. Já existia um planeta, existiam outras criaturas. Inclusive, sobre o texto bíblico traz algumas informações, mas não é o caso agora da gente tratar disso. Então, a vida na Terra teria cerca desse tempo. Só que a gente pode, pela geologia, testar o modelo geológico do tempo profundo, como a gente chama, os 540 milhões de anos, os 600 milhões de anos, dependendo da fonte que você vai atrás. Isso já foi feito, inclusive, eu abordo isso em algumas lives que eu trato, né? Descobertas extremamente recentes, inclusive. E o dilúvio perfeito, durou aí perfeito. 1 ano, né? O pessoal pensa que só foi 40 dias de chuva? Não, não foi. A chuva durou 40 dias, efetivamente, né? Mas ele foi um evento de 1 ano, 377 dias, para ser mais precisos. Tá? Sim. Então, é Mas isso lá que. no texto do dilúvio, fala só em chuva ou ela fala de comportas também da terra? Na realidade, são dois eventos. O texto diz: Sim, romperam-se as fontes do grande abismo e copiosa chuva caiu do céu, ou abriram-se as janelas do céu, aí depende da variação textual, né? Mas são dois sim, eventos separados, sendo que o primeiro evento deflagra o segundo, ou seja, a ruptura
das fontes do Grande Abismo deflagram a chuva. E o que são essas fontes do Grande Abismo, né? Como é que você rompe isso? Quando eu passei essas perguntas que você está fazendo, eu me fiz no passado e fui procurar as respectivas respostas geológicas, vamos dizer assim, né? Porque seria um evento geológico. As fontes do Grande Abismo, hoje a gente tem aqui na fazenda um olho d'água que alimenta a fazenda, né? Que permite a fazenda sobreviver. E tem as fontes termais submarinas, tem as fontes dos rios, que são águas da crosta terrestre. Então, você vai procurando essas coisas. Então, você tem água na crosta, mas você também tem água abaixo da crosta terrestre, na faixa dos 400 a 600 quilômetros de profundidade. Só que não é uma água líquida como a gente vê, é água molecular, né? São moléculas de água dissolvidas na rocha do basalto, que é a crosta, o manto da Terra, abaixo da crosta é o basalto, é uma rocha aquecida, não é líquida, mas ela possui moléculas de água. Então, uma ruptura da crosta, que seria isso, trouxe essa água do manto em forma de vapor para a atmosfera. Eu fui procurar, né? Então, isso é a origem lá das placas tectônicas e tem algumas outras coisas que realmente fizeram funcionar aquela chuva, porque você tinha um vapor d'água lá no Gênesis transparente. Como você tinha uma zona de alta pressão, você tinha um céu azul, como está aqui agora, estou olhando aqui para fora, um céu azul. Né? Então, você tem uma zona de alta pressão, você não tem chuva e não tem nuvens. Então, o vapor d'água antediluviana era sem nuvens, era só a umidade do ar que condensava à noite em formato de orvalho. Com a ruptura de crosta, você trouxe vulcanismo para a Terra. Né? Você trouxe rachaduras na crosta que derramou basalto, que é essa lava que a gente conhece, né? Dos vulcões. Só que, assim, qual é a intensidade disso? Eu fui descobrir que isso foi uma coisa inimaginável. Por exemplo, tem uma rachadura no meio do Atlântico que tem 13 mil quilômetros de comprimento, bem no meio do Atlântico, vai do Polo Sul ao Polo Norte, né? Inclusive entra no Oceano Ártico. Só que ela se prolonga em volta da Antártida, ela vai para o Pacífico e vai para o Índico. No total, essa rachadura que derramou basalto tem mais de 65 mil quilômetros de comprimento. Então, imagine um vulcão expelindo lava em grande quantidade, um rio de lava, por 65 mil quilômetros. E tem outras ainda que a gente chama de grandes províncias ígneas, cerca de 28. Por exemplo, aqui no sul nós temos um derrame de basalto, que eles chamam Paraná e Tendeca, que tem cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Isso aqui é um mar de lava, não é uma erupção vulcânica. Lava do manto que simplesmente se derramou, soterrou tudo que havia abaixo disso, né? Aqui na fazenda, inclusive, a gente olha a parte dos morros e consegue ver a lava, a rocha basáltica, algumas até com formato de lava. Você tem aí, então, são 28 dessas. Entraram em erupção também cerca de 25 supervulcões, tipo Yellowstone, aqueles vulcões de caldeira gigantescos, né? E os oceanógrafos, geólogos, descobriram no fundo dos oceanos cerca de 24 mil vulcões que também entraram em erupção. Então, essas são as fontes do Grande Abismo. Todos esses eventos vulcânicos, podemos dizer assim, injetaram o vapor d'água na atmosfera, a atmosfera saturou e veio uma chuva copiosa, 40 dias, absurdo. Só que o que começou isso? Como é que você quebra a crosta terrestre de rocha? Você não quebra assim fácil. Eu descobri que asteroides entraram na fila. Eu digo, mas será? Porque até então eu só conhecia uma cratera de impacto que eu tinha na minha enciclopédia, a cratera lá de Barringer, nos Estados Unidos, uma cratera de 1.000 metros, 1.000 e poucos metros de diâmetro, 300 metros de profundidade. Aí, quando a internet já existia, isso já foi lá nos anos de 95, eu perguntei se um texto lá no navegador, no Alta Vista, na época, não existiam as ferramentas que a gente tem hoje, eram outras ferramentas, se existiam crateras de impacto na Terra. E achei no observatório astronômico uma tabela com cerca de 180 crateras de impacto do mundo. Digo, opa, então isso é uma ciência nova. Cada impacto desses mudaria a geografia planetária, extinguiria a vida e tal. Então, assim, na cosmovisão do dilúvio, quando que esses impactos aconteceram? Eles só podem ter acontecido para deflagrarem um dilúvio, e quase todos ao mesmo tempo. Né? Acabei descobrindo que você teria aí
na verdade, foi um bombardeio de asteroide na Terra? Isso. E que não acertou só a Terra, acertou Marte, acertou a Lua, acertou Vênus, acertou Mercúrio. Então, você tem todos esses planetas bombardeados com asteroides. E no livro eu trato da teoria astrofísica que daria origem a esses asteroides. Na Terra, nós teríamos aí cerca de 900 impactos, considerando as bacias intracaratônicas, que estão cheias de sedimentos e são invisíveis. Você só percebe que elas existem com tomografia sísmica. Os sismógrafos é que localizam, os geólogos que trabalham nisso descobriram. Então, na verdade, considerando a cosmovisão criacionista bíblica, Deus criou o continente lá no primeiro dia, apareça a porção seca, né? Que seria o continente. Então, ele criou os granitos, que os granitos são considerados as rochas continentais naquele dia. O granito é mais leve que o basalto, então ele se eleva do manto, né? E o basalto formou o fundo oceânico. Então, no primeiro, qualquer impacto de asteroide que eventualmente tivesse acontecido antes desse momento da criação, ele teria desaparecido, porque Deus criou novamente a crosta terrestre, né? Novamente, ou criou inicialmente a crosta terrestre, né? Então, ele só pode acontecer no dilúvio. Qualquer um desses impactos, se acontecesse do pós-dilúvio, destruiria o planeta, os grandes impactos. É claro que tivemos outros impactos hoje em dia, que rompem as camadas sedimentares, que você pode dizer, esse impacto é pós-dilúvio, esse outro impacto aqui é antediluviano, né? Porque os impactos Sim, antediluvianos, que começaram o dilúvio, eles têm sedimentos dentro deles, camadas sedimentares, a maioria deles tem petróleo, né? Que formou uma bacia, né? Acumulou sim, sedimentos, a pressão e o calor acabou formando o petróleo e o gás nesses lugares. Então, você teria o evento causador, uma chuva de asteroides. Eu apresento muitas informações lá no trabalho, de tal forma que a pessoa pode compreender isso. Mas os asteroides só sim, poderiam acertar a Terra no momento de deflagração do dilúvio, rompendo a crosta, gerando vulcanismo, e os geólogos tratam disso. Um asteroide vai gerar vulcanismo, vai rachar a crosta terrestre. Tudo isso é observável geologicamente. Tá? sim, E a sim, gente e não sou só eu que defendo a ideia dos asteroides ocasionando o dilúvio. Tem uma tabela lá que muitos criacionistas bíblicos entendem dessa mesma forma, né? Então, eu simplesmente reúno essas informações no trabalho, dando uma sequência lógica, um cenário. Eu trabalhei no banco, a gente fazia cenários econômicos, né? Você reúne as sim, informações e constrói como é que vai ser o futuro para isso ou para aquilo, né? Então, eu aprendi isso e a gente acaba montando como é que foi o cenário do dilúvio, né? A causa foi moral, uma execução de um juízo ocasionado por uma chuva de asteroides que rompeu a crosta, liberou a água do manto, fez chover, derramou basalto, mudou totalmente o mundo, e isso gerou um excesso de água, de pelo menos 550 metros de água oceânica no pós-dilúvio. Então, o mundo antediluviano tinha muito menos água na Terra do que tem hoje. E onde que está essa água? Está nos oceanos. Isso mudou a geografia planetária, né? sim. Basicamente Professor, seria isso. nas suas pesquisas, é possível, foi possível ter a informação de que antes do dilúvio a Terra já existia uma inclinação de 23 graus e meio, ou não? Olha, biblicamente, Deus diz a Noé, após o dilúvio, que doravante haverá plantio e colheita, frio e calor, Sim, verão e inverno. sim, Isso é indicativo, e eu tomei isso como indicativo geológico, meteorológico, de que no pós-dilúvio você teria inverno. Para você ter inverno, você teria que ter uma inclinação do eixo de rotação. sim, Tá? E tudo indica, segundo as evidências geológicas que eu trago a respeito, geólogos, geofísicos é que falaram isso, quer dizer, eu tenho indícios disso, evidências disso, não obstante não ter um modelo matemático físico que diz assim, a teoria matemática é essa que mostra como é que inclinou. Então, a posição de inclinação do eixo de rotação hoje, eu diria que é a posição final após a formação do Oceano Atlântico e afundamento de outras áreas de terra no mundo, porque quando você mexe com massas de terra, você muda a gravidade e é como você sim, tivesse um peão em rotação, né? Se você colocar um peso de um lado, ele vai mudar sim, de formato de foi, rotação. sim, Então, isso acontece, inclusive, nos terremotos atuais, que são bem menores do que os terremotos
da época do dilúvio, que são terremotos, por exemplo, o impacto de Chicxulub, eles calcularam um terremoto de magnitude 12 ou 13, que é bilhões de vezes mais forte do que o maior terremoto que nós temos registro hoje, que é a escala 9,5, que destruiu lá no Chile uma vez. Né? Você teve áreas de terra gigantescas que submergiram no manto. Eu considero aí no Atlântico, por exemplo, a região toda do Atlântico afundou, diferentemente do que aqui a teoria geológica propõe, que houve um afastamento de terra, até porque não tem mecanismos para isso. Mas não só a região do Atlântico, que dá mais de 100 milhões de quilômetros quadrados, afundou em 2 momentos, e não sou eu que digo, tem geólogos que descobriram evidências bastante interessantes, o Dr. Maurice Ewing, que foi um pesquisador que trabalhou com isso também, mas existem outras áreas de terra hoje submersas que foram terras emersas. Ou seja, a geografia do planeta hoje em dia é o resultado das águas em excesso do dilúvio. Tudo isso mexeu com o sistema de rotação planetária. A gente se movimenta no nosso dia e noite aí cerca de 400 e poucos metros por segundo, que dá mais ou menos 1.500 quilômetros por hora, se eu não me engano. Se a Terra inclinou em algum momento por uma variação gravitacional, por exemplo, um tsunami de 800 metros invade centenas de quilômetros adentro. Você muda a gravidade disso, isso pode mexer com o eixo de rotação. Né? Obviamente, teria que fazer cálculos para saber qual é o tamanho da mexida. Né? As águas oceânicas poderiam, em a Terra inclinando, vamos dizer, 1 grau ou 2 graus, coisa mínima, nós estamos inclinados em 23, né? Você teria, as águas oceânicas continuariam na sua direção, e a crosta terrestre estaria inclinando. Então, você teria um movimento invasivo, uma transgressão oceânica de alta velocidade, erodindo os continentes. E é isso que a gente vê hoje em dia, né? Então, você teria esses mecanismos. Eu tenho esses mecanismos, eu apresento no trabalho algumas evidências geofísicas que mostram isso, que a Terra oscilou o eixo até quase 50 graus e depois estabilizou em 23. Então, tem vários estudos, inclusive o movimento de rotação do planeta tem vários movimentos internos que a gente normalmente não percebe no dia a dia, mas os geofísicos conseguem detectar isso com equipamentos avançados. Tem vários movimentos de vibração, como se o planeta estivesse vibrando, tanto pela influência da Lua, mas também por influência interna, ele não estaria completamente estabilizado. Então, na minha concepção, sim, houve uma inclinação do eixo de rotação, bem maior do que nós temos hoje, e a posição de hoje é o resultado dos ajustes tectônicos de afundamento de crosta, de redistribuição das águas oceânicas, formando a geografia atual do planeta. Essa é a minha concepção, e existem evidências disso, apesar da maioria dos geólogos, obviamente, nem imaginar um movimento tão gigantesco disso. Alguns colocam isso como um movimento, ao longo de milhões de anos aconteceu isso. Tá? Ou seja, trabalha com o tempo profundo planetário. Né? Tá? Sim. Então, e o texto bíblico dá algumas indicações. Eu acho interessante que a Bíblia, no que diz respeito à ciência, ela não é prolixa, mas ela dá uma informação, então você tem que prestar atenção naquela informação. O que implica, no pós-dilúvio, antes do dilúvio você não tinha gelo, no pós-dilúvio você tem gelo. Inclusive, muitos relatos lá em Jó fala de neve, fala de gelo, fala de geada. Então, realmente, mudou o mundo. E o texto bíblico diz isso, vai ter inverno e vai ter verão. Isso só é possível hoje por causa do eixo de inclinação de rotação do planeta. Sim, Tá? sim. E até porque as estações do ano, né? Que o pessoal, não, as estações não eram festas e tal. Lá no início do Gênesis fala das estações, mas o texto lá trata mais para eventos populares, vamos dizer assim, do que a inclinação do eixo. No caso aí do dilúvio, foi a inclinação do eixo. E a gente tem, para confirmar isso como uma evidência, vou citar uma, nós temos florestas na Antártida. Dinossauros moravam na Antártida. Né? Outros animais moravam na Antártida. No hemisfério norte, no Círculo Polar Ártico, a mesma coisa. Isso só seria possível de existir no mundo que o eixo fosse perpendicular à eclíptica. Então, você teria iluminação contínua do planeta, no Polo Norte e Polo Sul, você teria iluminação de 24 horas por dia, que daria uma vegetação abundante, de tal forma que você podia manter, por exemplo, no Círculo Polar Ártico, 10 milhões de mamutes se alimentando de pasto, fora os outros herbívoros, né? Então, não é compatível com o mundo de hoje, mamutes vivendo no Ártico, dada
atual geografia e climatologia daquela região, e muito menos na Antártida, né? Então, existem evidências paleontológicas que dão sustentação a essa afirmação. O eixo da Terra mudou. Perfeitamente. O texto bíblico, professor, diz lá que depois de 150 dias as águas começaram a baixar. Isso é compatível com a criação das fossas marianas? Eu diria que as fossas marianas, na realidade, devem ter se formado no início do dilúvio. Você quebrou a crosta terrestre. Imagine uma crosta que nem uma casca de ovo, totalmente contínua, né? A hora que você quebra a crosta, você vai ter movimentos. Então, as fossas marianas devem ter se formado naquela época. Não existe só elas, existem outras fossas nos oceanos. A massa de água acima dela, lá de 11 quilômetros, é um peso absurdo. Isso, obviamente, mexe na densidade do manto abaixo da crosta, né? Você acaba empurrando isso e empurra a crosta junto, né? Então, a água exerce eu diria assim, para leigo, um peso muito grande sobre a costa, mas na realidade é uma massa gigantesca, né, sobre a crosta terrestre. Então, se você movimenta a água de um lado para o outro, você vai movimentar a crosta também. O recuo das águas lá no dia, começando no dia 150, um pouco antes disso, Deus mandou um vento sobre a terra para secar, né? Sim. Certo? As águas continuaram subindo a 150 dias, depois o vento veio e elas baixaram. O texto diz lá para as águas recuarem, indo e voltando, né? Ou seja, ela não foi assim um recuo contínuo. Então, você ainda tinha grandes movimentos de crosta, provavelmente com transgressões oceânicas e regressões oceânicas, voltando as águas para as suas calhas. O texto lá do Salmo 104, se eu não me engano, diz que subiram os montes e desceram os vales, de tal forma que as águas do dilúvio se acomodassem num novo, porque gerou um excesso de águas, né? Não bastava a bacia oceânica original, né? Eu fui ver esse texto bíblico para ver se o Salmo 104 se referia à criação especificamente, ou se referia ao dilúvio. Todos os exegetas bíblicos que trabalham com o hebraico diz que se referem ao dilúvio, tá? Então, aquele movimento de desceram os vales e subiram as montanhas, houve uma criação de montanhas e de vales no mundo, digamos assim, no segundo semestre do dilúvio, de tal forma que as águas puderam serem recuadas. Isso é um evento geológico. Eu descobri que essas montanhas geradas no final do dilúvio, a geologia chama de anticlinais. E se você olha, e tem muitas, dá para a gente ver, as rochas estão dobradas. Tá? Dobradas. Eu cito vários exemplos lá no meu livro, elas estão dobradas. Essas rochas só poderiam ser dobradas e quantas camadas que compõem, que são rochas sedimentares, né, estivessem moles. Tá? Então, isso mostra que um movimento de água, porque você tem sedimentação na presença de água, tem na presença de vento também, mas é ínfima. Mas na presença de água você tem sedimentação. E todas as camadas sedimentares que a gente observa no mundo, que dá mais ou menos uns 75% da crosta imersa acima do granito é rocha sedimentar, todas elas em camadas, né? Elas se formaram na presença de água. Isso é esquecido de explicar, eu acho, para os alunos. Assim, mas tinha um oceano que formou essa camada. O oceano não forma camadas desse jeito, né? Porque erodiu rochas do mundo inteiro. Você tem arenito que erodiu o granito para formar arenito, né? E você tem 6 mega sequências de deposição de rochas no mundo, tá? Em que engloba todas essas camadas sedimentares. Na primeira, você tem pedregulhos de mais variados tamanhos, depois você tem arenito, depois você tem lama, depois você tem calcário. Aí você tem 6 blocos desse tipo, a gente é chamado de megasequências. Então, dá a impressão, e para mim isso foi um fato, que houve 6 movimentos gigantescos de erosão e deposição. E o interessante que demonstra que as camadas sedimentares não se formaram ao longo de milhões de anos, é que não existe erosão entre uma camada de baixo e a camada de cima. Teria que haver erosão, teria que haver um Grand Canyon, pelo tempo que se atribui a elas, né? E não existe essa erosão, tá? Isso sempre foi um problema, desde que Darwin publicou a sua teoria para os geólogos da época, disse, gente, o tempo que vocês estão imaginando não existe porque não tem erosão. Isso já vem lá de 1800. Isso só se agravou com as pesquisas geológicas atuais e ao longo do século XIX, século XX, basicamente século XX. Você não tem erosão intercamadas.
E você tem falta de Exatamente. camadas, que a geologia criou um termo lá de correlação de fósseis entre camadas. Se você tem um trilobita aqui, eu até tenho um trilobita na minha prateleira ali, importei do Marrocos, para mostrar nas palestras presenciais. Se tem trilobita Sim, aqui, então isso aqui é cambriano. Se tiver em outro lugar do mundo, aqui também é cambriano, é uma camada cambriana. Só que tem lugares que tem fósseis em que outros lugares não aparecem os fósseis. Tem os fósseis de baixo, os fósseis de cima, e devia ter um tipo de fóssil no meio, ela não existe. Então, para a geologia, eles chamam isso de uma paraconformidade. Der o nome e esquece do assunto. É como se aquela camada fosse erodida, só que não existe evidência nenhuma de erosão entre elas. Então, aquele tempo profundo dos 540 milhões de anos fica comprometido na sua interpretação, porque essa sim, interpretação do tempo profundo é uma interpretação dos dados. Tá? Por outro lado, também você não tem, por exemplo, tem cemitérios no mundo todo de animais. Tem, por sim. exemplo, lá no Arizona, tem cemitérios lá é, com milhares de dinossauros. O que aconteceu lá? Veio uma enxurrada de pessoas, não, veio uma enxurrada muito grande, matou todos eles e jogou tudo no mesmo lugar e enterrou. Mas você tem isso em vários lugares do mundo. Você tem também o petróleo e gás, que também é de resquícios de seres vivos, ou de algas, ou de animais vivos que se decompuseram e viraram esses recursos que a gente utiliza. O interessante é que os depósitos desses animais não têm a comida respectiva. Né? Você tem Sim, herbívoros e carnívoros, mas você não tem o pasto. Né? Você não tem árvores. As árvores estão concentradas nos depósitos de árvores, vamos dizer assim, antediluviana, que são as camadas de carvão mineral do mundo todo. Então, você tem animais de um lado, comida do outro. Só um evento cataclísmico poderia fazer essa seleção de ambientes e de animais no mundo todo. E você assim, ah, mas isso aqui foi um evento regional, como muita gente acha que o dilúvio foi um evento regional. Fala isso quem não conhece a geologia, obviamente, né? Porque você tem, por exemplo, camadas sedimentares que cobrem os Estados Unidos inteiro. Eu estou fazendo uma revisão do meu livro, que eu trato das sim. mega sequências, né? E eles fizeram, os geólogos fizeram, perfuraram a crosta para medir onde que estão as mega sequências no mundo todo. E eles conseguiram descobrir como é que foi a sequência do dilúvio, a primeira camada, a segunda camada, qual é o volume de rocha sedimentar que foi erodida do planeta para formar aquilo tudo, né? Então, é um trabalho muito interessante que dá para demonstrar efetivamente um evento de destruição em massa, de erosão planetária, de sepultamento de animais, de extinção, comprovadamente pela geologia. Eu diria que a geologia evolucionista fez uma aquisição hostil da geologia criacionista. Tá? Sim. Os Foi dados que eram... foi uma espécie de autodestruição deles, né? Dos evolucionistas. Exatamente. Eles acham que até Darwin, até antes de Lyell e James Hutton, né, que criaram o tempo profundo e a formação de camadas muito lentamente, que depois que você analisa vê que não é bem assim, aquilo que era observado de fósseis, porque já se conhecia fósseis, né? Por Sim, exemplo, Sir Lowell denominou dinossauro, criou a palavra dinossauro, né? Porque ele estava estudando sim, fêmurs, os fêmurs enormes, de 1842. A teoria da evolução de Darwin foi de 1859. Então, o pessoal já conhecia aquilo e era considerado até então é, resquício do dilúvio da Bíblia. Depois desses estudiosos, a teoria da evolução ganhou corpo e a teoria geológica ganhou corpo e as evidências que até então eram interpretadas de uma forma passaram a ser interpretadas de outra. O que a gente está fazendo hoje em dia é recuperando as evidências que apontam para o dilúvio. E é basicamente geológica, paleontológica, histórica também, arqueologia, alguma coisa, né? Porque existem objetos arqueológicos antediluvianos nas camadas sedimentares da Terra, dentro do próprio conceito de evolução. Você tem um objeto que tem milhões de anos e estava numa camada sedimentar. Como é que pode? Os humanos não estavam lá pela própria teoria da evolução. Então, existem muitas incongruências na teoria da evolução, tanto da vida quanto da geologia. E é isso que a gente está trazendo. Os dados estão disponíveis, as interpretações é que são diferentes. Eu tenho... exatamente. Quem lê, não consegue entender o relato, não é? Mas que eles estão lá, estão lá. Professor, Exatamente. pelo relato bíblico, pelo texto bíblico e nas suas pesquisas, esses eventos que aconteceram durante o dilúvio, eles foram simultâneos ou sequenciais? Os impactos de asteroides,
eu acredito, e outros criacionistas acreditam, que foi durante aqueles primeiros 40 dias que a Terra foi sendo Sim, quebrada, né? sim, Depois disso, os asteroides foram embora, a chuva parou, né? Mas as águas continuaram subindo. Tá? sim, A chuva parou nos 40 dias, elas continuaram subindo mais 110 dias aos 150 dias, e depois elas sim, começaram a baixar, inclusive com um vento de 73 dias ou 93 dias, dependendo do seu texto Massoreta ou o texto da Septuaginta. O ano do dilúvio não muda. Tá? Esse evento, eu fui estudar de que se tratava, e na realidade você estava tendo uma reorganização da atmosfera, feita por Deus, porque ele fez as leis físicas pertinentes para esses eventos. sim, Então, não há como você separar um evento natural de um evento que Deus está fazendo. Ele criou as leis, então eles seguem a sua vontade, né? E as leis cumprem isso. sim, Isso gerou, na sequência do evento, uma era glacial, no final do dilúvio. Porque eu fui descobrindo essas coisas ao longo desses 9 anos de trabalho. Para você evaporar 1 grama de água, 1 centímetro cúbico, você tem que retirar da atmosfera 540 calorias. Então, quando você observa evaporação, que nem hoje, está tendo um processo de evaporação aqui no sul. O dia está frio, agora a temperatura está 15 graus, mas chegou a 7 graus de madrugada. Por quê? Porque está havendo retirada de calor do ambiente para gerar evaporação e mais tarde formar nuvens, né? Como sim, você retirou um volume de água absurdamente grande naquele momento, no segundo semestre aí do dilúvio, você levou um momento de congelamento. Os furacões de hoje em dia aí duram de 3 dias a 5 dias, com velocidades que variam aí de 120 km por hora até 300 km por hora, que é terra arrasada, não existe uma escala maior do que isso, né? Só que teve um meteorologista que trabalhava na NASA, Michael Ward e Larry Virgman, eles fizeram um modelo de computador meteorológico nos computadores da NOAA, lá nos Estados Unidos, e descobriram que os oceanos estavam quentes por causa daqueles derrames de basalto, sob a água, e do vulcanismo também sob a água, os oceanos estavam muito quentes. Então, isso gerava um processo de evaporação muito grande. E processo de evaporação muito grande leva à formação de furacões. Eles calcularam que os furacões desse momento, daqueles ventos, poderiam chegar até 800 km por hora. Né? Eles chamaram isso de hipercanes. Isso existe em Júpiter, por exemplo, aquela tempestade, o olho lá do furacão, um furacão de 500 anos, pelo menos. Né? Isso levou à era glacial. Então, você tem impacto do asteroide, começa o dilúvio, rompe a crosta, a chuva torrencial se forma com o vapor d'água que satura a atmosfera. Se não saturasse, o planeta seria esmagado, a vida seria totalmente esmagada, inclusive Noé, por causa da pressão do vapor d'água. Ele cai em formato de chuva. A chuva para, as águas continuam subindo, o vento vem, baixa as águas, há o processo de criação de montanhas e vales, lá no Salmo 104, né? Isso tem na geologia da Terra, eu diria assim, a geologia é facílimo de demonstrar o dilúvio, por incrível que pareça, né? sim, Aí você tem uma era glacial e você tem um mundo bem diferente no pós-dilúvio. Tá? Uma era glacial que, segundo o Larry Virgman e o Michael Ward, que eu cito como referências, durou aí na faixa de 500 a 700 anos, a formação de camadas de gelo continentais no mundo, inclusive gelo aqui no Brasil. Aqui no sul, Paraná teria gelo, geleiras, São Paulo teria geleiras, Nordeste teria, Minas Gerais teria geleiras, aí no Nordeste também teria geleiras, e você vai para a África, a mesma coisa, para a Índia, né, Austrália. sim, Então você teria geleiras na faixa equatorial do planeta. Essa faixa equatorial acabou derretendo a sequência do processo e formou-se as geleiras continentais do hemisfério norte, da Groenlândia, depois da Antártida, né? E as geleiras de aquelas geleiras de quilômetros de espessura que tem evidências lá no hemisfério norte bastante. Tá? Então, essas geleiras se formaram nesse meio tempo. O degelo glacial, no pós-dilúvio, que existe até uma dica lá no texto, no tempo de Peleg, a Terra foi dividida. Peleg a tradução lá no hebraico seria um canal de água. Aí tem várias interpretações teológicas e tal, históricas, né? Mas, para mim, é a dica que o planeta foi dividido por água. Como por água? Pela formação do Oceano Atlântico. Tá? Separou essas massas de terra. Porque a montanha que está no meio do Atlântico hoje, a Mesoatlântica, a crosta dela, a base dela, está cerca de 5 quilômetros abaixo do nível do mar. O Dr. Maurice Ewing descobriu que na base dela existia praia. Tá?
e uma outra praia a cerca de 3 quilômetros de altura da montanha. Ou seja, a montanha fez dois movimentos de subsidência crustal. Um primeiro movimento enterrou as praias no pós-dilúvio, um segundo movimento permaneceu ali durante alguns séculos para formar a praia novamente, porque praia só se forma, areia só se forma e praia só se forma na arrebentação das ondas. Tá? Não Sim. existe areia no fundo do oceano na região abissal, não existe. Lá é uma lama muito fininha, feita por micro-organismos que morrem, né? E isso afundou. As águas do mundo inteiro foram carreadas para essa nova bacia oceânica, depois teve novos afundamentos de terra em outros lugares, que eu cito vários deles no dilúvio, e você acaba tendo a geografia da Terra. Com o afundamento do Atlântico, áreas de terra, por exemplo, que hoje estão separadas geograficamente, tipo a Austrália, elas se conectaram com a Ásia por ponte de terra. E os cangurus, que o pessoal, como é que os cangurus foram para a Austrália? Ora, foram caminhando, como os humanos foram para a Austrália caminhando. É, populando, né? Populando. É. Então, no pós-dilúvio aconteceu isso, as pessoas migraram. Tem um evento também chamado da Torre de Babel, que as pessoas migraram pelo mundo. Algumas, tem relatos aí que durou pelo menos 100 anos, algumas migrações aqui para as Américas. E com a formação do Atlântico e esse espalhamento de águas acabou isolando populações tanto humanas quanto animais, que acabaram alguns virando endêmicos, né? Então você consegue ver um cenário, eu digo isso porque eu acostumei com essa palavra, você consegue ver um cenário de começo, meio e fim do dilúvio que é perfeitamente compatível com o que se observa na geologia, na paleontologia e na história humana. Inclusive, Sim. se você for ver, tem relatos do dilúvio em mais de 270 povos antigos que não tiveram nenhum contato com o texto bíblico. Tá? Nenhum contato. Sim. Sir James. Professor, algumas narrativas, elas são até talvez incompatíveis com o relato bíblico, como, por exemplo, o Tratado de Gilgamesh, né? O relato que ele faz não é muito compatível com o relato bíblico de um dilúvio é, é, nas proporções que a Bíblia conta, né? O relato dele é muito superficial, não é isso? Mas existem mais outros 272, eu cito 276, mas tem alguns autores que pesquisaram, diz que já deve chegar a cerca de 500 relatos. É claro que nem Sim, todos reproduzem o texto bíblico fielmente, porque, para mim, o texto bíblico é o que relata o evento original, ele é totalmente lógico, se você calcular as proporções da arca, ele é perfeitamente compatível com o transporte de cargas. Gilgamesh é uma corruptela do texto, não do texto bíblico em si, porque o texto é posterior, é uma corruptela da sim. história trazida por Noé e sua família. Se você analisar estatisticamente, é interessante que tem estatística que calcular, colocar os textos aqui e os níveis de compatibilidade. Tem um barco, tem salvos animais, tem uma família, blá, blá, blá. Então você vê que em muitos deles você tem 8 pessoas. Inclusive o relato chinês fala de 8 pessoas. Né? Os animais foram incluídos. Né? Os deuses é que provocaram. Tem alguns falam de vulcanismo, falam de enchente das águas e tal. Os Falam da motivos arca, são né? falam da arca. As arcas são das mais estranhas possíveis. Gilgamesh é uma arca cúbica. Você não Pública, teria eu li. não teria estabilidade nenhuma no oceano. Seria uma coisa muito louca, né? Ela poderia rodar e tudo mais. Né? Mas tem uma arca. Né? Quem fez o primeiro trabalho disso de paleoantropologia foi o Sir James Fraser, o inglês. Eu tenho os livros do meu site lá, são de domínio público, em que ele reúne as lendas, os mitos, as leis e as tradições dos povos antigos que ainda não haviam sido corrompidos, vamos dizer assim, pela humanidade atual. Isso é Perfeito. muito interessante. Então, assim, a humanidade, quando migrou da Torre de Babel e foi se espalhando, que basicamente a migração aconteceu pós-Babel, né? Elas levou consigo as técnicas de construção, né? Os conhecimentos que eles tinham, em maior ou menor grau, e o relato do dilúvio. Tá? Então, Sim. acabou levando, a gente chama isso de hiperdifusionismo cultural. Tá? Então, milhares de pessoas migraram pelo planeta e levaram conhecimento. Seria a mesma coisa hoje. Se o mundo for, nossa tecnologia for destruída, como é que a gente faz? A gente vai guardar um momento que a tecnologia for destruída, a gente vai ter que aprender a plantar de novo, medir tempo novamente, essas coisas, né? Fazer fogo com pedra, né? Esse tipo de coisa. A gente Isso, vai ter que exatamente. ir zero. Vai começar do Começar- zero, que foi o que aconteceu com eles, né? Exatamente. Professor, é,
Tem uma pergunta aqui, mas nós vamos fazer um intervalo para a gente beber uma água e tal, para a gente ajustar tudo aqui, tá? Sem problemas, estou à Então, disposição. daqui a pouquinho a gente volta, tá, professor? 5 minutinhos, tá? Ok. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Ok, voltamos aqui hoje com o professor Célio Pires e os nossos patrocinadores são Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede fibra ótica, 100%, presente nos estados Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet. Outro patrocinador, a locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. O IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada.
Cel Dental, Clínica Odontológica, agende sua consulta 3221-4174. E CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís. Produtos de qualidade, a CB2Go oferece grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos e vários acompanhamentos, como salgados e pães. Peça pelo iFood ou pelo WhatsApp 3210-1032. Professor, continuando a nosso bate-papo, eu lhe mandei aí no seu WhatsApp um pouquinho do Lençóis Maranhenses. Deixa eu dar uma olhada e lhe convidar, assim que o senhor puder, venha conhecer aqui a criação de Deus, saia daí do frio e venha para um calor ameno de 40, ameno, uma temperatura amena de 42 graus. Tá? Nossa, Aqui, aqui em São Luís nós temos duas estações, estação de calor e estação de fervura. É muito bacana aqui. será Mas um aqui é prazer uma um dia, ilha. quem sabe. Aqui é uma ilha e aqui venta muito, apesar do calor, venta muito. Não Uhum, temos aquele calor abafado, não. uhum, Tá certo? Assim que o tá senhor certo. puder, venha que o senhor vai ter hospedagem e passeio lá no Lençóis Maranhenses. Fica a 200 quilômetros daqui de São Luís, mas é lindo lá, lindo, lindo, lindo. Eu não sei se eu posso dizer que é um deserto, porque tem areia branca e lagoa com água. Não é? Então é um deserto de água, vamos dizer assim, um paradoxo, né? É Dizer que é um verdade. deserto, mas é muito bacana. Professor, a formação do Oceano Atlântico é um tema central do seu livro. Quando ocorreu a formação do Oceano Atlântico e quais suas consequências? É, eu descobri essas coisas ao longo do tempo, inclusive comprei o trabalho da revista National Geographic, Dr. Maurice Ewing. Na quantidade de livros que eu comprei, achei uma referência que Dr. Maurice Ewing, logo após a Segunda Guerra Mundial, tinha sido patrocinado pela National Geographic Society para estudar a Cordilheira Mesoatlântica, que foi descoberta com os sonares dos submarinos e navios durante a guerra. Até então, ela era desconhecida. Ele fez duas expedições, fez mais de 26 mil quilômetros viajando por cima da cordilheira. O Dr. Maurice Ewing era um gênio, ele inventou o sismógrafo, por exemplo, inventou maneiras de você sondar o fundo oceânico com som. Ele explodia dinamite lá em cima na água, isso gerava uma onda de choque, ele conseguia ver qual era a profundidade do fundo oceânico em relação à rocha da crosta. Ele inventou maneiras de pegar amostras dessa parte de lama até 30 metros de profundidade, ele inventou mecanismos que conseguia trazer amostras dessa lama e também mecanismo de trazer rochas do fundo oceânico. A descoberta dele levou, obviamente, aquelas linhas de praia que eu falei inicialmente, né? A interpretação dele da própria descoberta, o oceano era muito mais baixo, o que é uma coisa maluca de se ver, porque se o Oceano Atlântico fosse muito mais baixo, as águas cobririam a maior parte da superfície imersa da Terra, né? Ou aquilo que é o Atlântico hoje afundou no manto. Eram essas duas interpretações. Inclusive, a pesquisa dele foi com o objetivo de tentar entender como que o Atlântico se formou. Eu comprei duas revistas da National Geographic, que está aqui, né? São revistas antigas, gente, hoje em dia a internet é uma maravilha, né? Você consegue procurar e encontrar, essas aqui são revistas de 1948 e 1949, tá? Em que os artigos científicos que ele fez foram ali publicados. Ele depois montou um centro oceanográfico de estudo de oceanografia do mundo todo, que existe até hoje lá. Tá? Ele já é falecido. O que eu descobri? Bom, se houve um afundamento de massa de terra extremamente rápida, e a dica bíblica é o tempo de Peleg, no tempo dele ele viveu 230 anos, então no tempo dele isso aconteceu, e poucas pessoas têm nomes de eventos na Bíblia, são poucas. Tá? Peleg é uma delas, que seria um canal de água. Eu fui estudar essa terminologia em hebraico. Se a água do mundo todo fosse carreada para uma nova bacia que tem mais de 100 milhões de quilômetros quadrados, o Oceano Atlântico Legal, né, que considera aí as fronteiras dos países, a parte da margem continental,
você teria reduzido água no mundo todo, seria uma consequência lógica. Eu fui estudar se existia esse tipo de coisa, linhas de praias elevadas no mundo todo, e que tamanho seriam essas linhas. Daí eu já conhecia. Quando ele esteve na Patagônia, ele descobriu lá linhas de praias elevadas de 360 metros de altura, né? Ou seja, um dia o oceano recuou e deixou a linha de praia lá. E isso não foi num tempo profundo, de milhões de anos, porque senão a erosão da chuva já teria acabado Sim. aquela linha de praia, teria apagado. Aí eu descobri que isso existe no mundo todo. Você pega o livro de geologia, você vai ter as linhas de praias elevadas. A linha de praia elevada mais alta no mundo é 430 metros. Tá? E essas linhas de praia são contínuas, tem vários lugares que ela tem a mesma altitude. E depois tem outras menores. Aqui em Santa Catarina tem uma, por exemplo, de 6 metros, linha de praia elevada, ou seja, o oceano recuou 6 metros. São provavelmente aqueles vários movimentos de assentamento de crosta, e com isso aumenta a área oceânica. Sabe-se também que o degelo glacial, comprovado, acumulou 120 metros de água oceânica no pós, eu diria no pós-dilúvio ou no pós-degelo glacial. Então, se eu somar 430 mais 120, eu tenho 550 metros de água geradas no dilúvio, pelo menos, né? Que são as únicas informações técnicas que a gente tem. Então, e essa água toda foi parar no Atlântico. E isso mostrou no mundo todo que as linhas de praias elevadas são resquícios da formação do Oceano Atlântico, diferentemente da teoria geológica que diz que o Atlântico se formou há mais de 130 milhões de anos atrás. Sim. O que é um problema também, porque imagina se em 130 milhões de anos, com o nível de erosão que nós temos hoje, como é que você manteria a mesma aparência da costa continental, Brasil, África, ou América do Sul, África, América Central, América do Norte, por um período de tempo tão vasto? Tá? Então, não é compatível. Professor. Hoje, praticamente, os continentes se encaixam. A gente pode reproduzir com perfeição a Pangeia, né? A Bíblia chama de Éden, né? Éden, Planície. sim. Ele significa planície, pradaria. Não montanhas antes do dilúvio. Na Cordilheira. realidade, o que a gente observa? Você teria aí uma era glacial de uns 700 anos até, você teria a Torre de Babel na faixa dos 500 anos, após o dilúvio, né? E as pessoas teriam que migrar, e elas teriam que migrar e passar por essas outras áreas de terra que nós desconhecemos. Quando formou o Atlântico, você teve várias pontes de terra, vamos dizer assim, ligando a Austrália à Ásia, ligando o que é hoje a Sibéria com o Alasca, ali o Estreito de Bering tem cerca de 50 a 100 metros, dependendo do lugar que você está. Aquilo ali formaria o que a geologia chama de Beríngia, o continente da Beríngia, né? Então as pessoas poderiam passar tranquilamente caminhando, e os animais também, de um lugar para outro. Então, na minha concepção, a formação do Atlântico e basicamente a configuração geográfica da Terra, que daí se consolidou com o degelo glacial, aconteceu na faixa dos 500 anos após o dilúvio. Tá? Certo? Aí, posteriormente a isso, acabou tendo o degelo glacial, que deve ter durado alguns séculos, e aí você teve a elevação do nível oceânico. Lá na foz do Rio Douro, em Portugal, onde que está geologicamente confirmado o volume de elevação das águas oceânicas que submergiu aquela grande parte da região. E você tem, olhando na história, você tem estruturas arqueológicas submersas em vários lugares do mundo. Muitos consideram isso uma coisa muito complicada, a geologia principalmente, porque você colocaria isso lá na era glacial. Tá? Então, as pessoas já faziam construções complexas na era glacial, o que a teoria da evolução diz que eram tudo toscos e obtusos. Né? Os humanos não tinham essas habilidades todas, né, que você observa na arquitetura e na engenharia antiga, tipo lá, as pirâmides do Egito, ou aqui as pirâmides aqui da Lua, ou em Chichén Itzá, aqui na América Central, México, né? Então, essa cosmovisão de que o humano era um ignorante, tosco, obtuso, é uma visão da cosmovisão... Quase um macaco, né? A evolução diz que o ser humano nessa época era quase um macaco, sem inteligência, sem razão. Só que as obras arquitetônicas e engenharia demonstram o contrário. Tem até alguns que dizem, não, os extraterrestres construíram, porque não é compatível com o pensamento evolucionista que os humanos, né, poderiam fazer essas coisas, né?
inclusive algumas coisas extremamente grandes que nós ainda não conseguimos reproduzir. Então, na minha concepção, o Atlântico foi formado na faixa do século V, VI, numa sequência de eventos, de sequência de afundamentos de crosta. Como tem lá o Planalto de Kerguelen, que hoje são só as ilhas, e ele tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, que afundou no oceano. Eles retiraram amostras de árvores, de casca, de solo, de mais de 600 metros de profundidade. O continente da Zealândia, por exemplo, que hoje tem a Nova Zelândia, que é pequeno, Nova Zelândia é apenas 5% da área de terras da Zealândia, que também era um continente que também afundou. Tudo isso no pós-dilúvio. Então, você tinha várias áreas de terras que ainda eram imersas e que depois afundaram, aumentando a área oceânica do planeta. Entendi, Basicamente, seria essa entendi. sequência de eventos. Sim. Então, a teoria da deriva continental e da subdução das placas tectônicas está equivocada, chamada de tectônica de placas. Estou ouvindo, estou ouvindo. Tá? Eu aceito a tectônica de placas porque nós temos as placas tectônicas, as rupturas de crosta, perfeitamente. Você tem terremotos, você tem vulcões, basicamente nas fronteiras das placas tectônicas. A deriva continental é outro problema. Ela foi incorporada, mas é outro problema, tá? Porque você não tem mecanismos geofísicos que permitam afastar um continente do outro. Até porque os continentes se afastam em relação ao Equador, né? Não se afastam, deveriam se afastar em relação ao Equador. E, na realidade, o que se observa, tecnicamente, ele se afasta em direção, se afastaria, se fosse o caso, em direção Polo Norte e Polo Sul. Tá? Continua me ouvindo? Sim, continuo Tá. ouvindo. Foi descoberto pela sismografia que os continentes possuem uma quilha, como se fossem montanhas invertidas embaixo dos escudos continentais. E essas quilhas chegam entre 200 até 600 quilômetros, dependendo do lugar que você vê no mundo, a sismografia que descobriu. Como você tem uma rocha de basalto no manto superior, e você tem montanhas sólidas embutidas nessa rocha, é algo impossível você movimentar uma rocha mais dura em relação ao basalto circundante, que também é rocha, não é lava derretida, não é um oceano. Tá? Então, você não tem mecanismo para isso. Eles citam-se algumas evidências, tipo, o GPS mostra que se derivam 1 centímetro por ano, coisa parecida e tal. Na realidade, o GPS, o sistema GPS, não foi feito para fazer esse tipo de movimento, porque ele é ajustado em relação ao núcleo da Terra. Então, qualquer medida que se faça é tipo assim, a régua medindo a si mesma. Não tem sentido. A própria NASA já disse isso, citado alguns artigos a respeito disso, mas a geologia continua utilizando essa informação como se eles tivessem... Olha aqui, veja quanto que eles se deslocam. Por exemplo, se a América, as Américas, tivessem encostadas lá na África, que seria a origem da ideia de que os continentes se separariam, porque parece um quebra-cabeça, você teria que incorporar abaixo da crosta da América do Sul pelo menos 4.500 quilômetros de crosta terrestre. E isso não tem, não existe isso. Por outro lado, se você diz assim, ele se afasta 13 centímetros por ano em alguns lugares, depende do que você calcula, né? O afastamento disso se daria mais ou menos uns 30 mil quilômetros. Então, você faria as Américas irem pelo outro lado da África. Então, são algo que as pessoas têm que fazer alguns cálculos matemáticos para isso e observar a sismografia realmente. A sismografia não dá sustentação à deriva continental. Dá sustentação, sim, às placas tectônicas. Isso é tranquilo. Não há problema algum em relação a isso. Só que a geografia do planeta, no meu entendimento, e segundo os dados que eu acessei, inclusive são geólogos que tratam dessas coisas, né? Não é compatível com as observações. Tá? Então, uma teoria que foi aceita é um paradigma na geologia, isso é ensinado desde o livro-texto de segundo grau, nas aulas de geografia, quanto nos livros-textos acadêmicos do pessoal das ciências da Terra, isso é ensinado, não há dúvida sobre isso para eles. É um paradigma na geologia. Só que quando você analisa isso sob o ponto de vista das evidências, não tem sustentação. Entendi, entendi. Professor, uma pergunta que
Muita gente faz, uns dizem que estão satisfeitos, outros dizem que não estão satisfeitos, outros esperam e outros são indiferentes. A arca foi encontrada, qual o seu tamanho e a quantidade possível de animais que foi trazida nela? É muito interessante. Eu diria assim que as minhas lives sobre a arca é a que possui mais visualizações a respeito. As pessoas têm muita curiosidade, né? Está certo que não são milhares de visualizações, mas tem lá uma grande quantidade de pessoas que assistiram. Espero que tenham assistido. Hoje eu posso dizer, quando eu comecei a fazer o trabalho, quando eu publiquei o livro, até então eu não tinha certeza se a arca tinha sido encontrada ou não. Eu tinha muitas evidências de que existia uma estrutura no Monte Ararat, dentro de uma geleira, que era considerada a arca ao longo da história, ao longo dos 2.300 anos, pelo menos, de historiadores antigos, diziam que a arca estava lá. Alguns, inclusive, estavam para pegar pedacinho, para fazer amuleto, aquelas coisas, né? Até Sim, então sim. era isso. Em 2010, teve a notícia de que uma equipe chinesa havia descoberto a arca lá na montanha. Deu notícia na Europa, aqui foi algo assim muito pequeno, aqui no Brasil, alguma coisa na América, e só, e sumiu. E aí teve muitas pessoas céticas que disseram, não, isso é uma fake news, no termo moderno de hoje, né? Isso é mentira, não tem nada a ver. Aquilo o pessoal achou madeira lá que os escaladores levaram lá, os guias levaram lá para cima para enganar os trouxas. Inclusive, alguns criacionistas disseram isso. Eu, na época, não estava estudando especificamente a arca, deixei de lado esse tema. Faz 14 anos isso, né? Aí agora eu resolvi estudar. Até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma arca, segundo o texto bíblico, de 300 côvados, por 50 côvados por 30 côvados, o que daria, nas medidas tradicionais do côvado real egípcio, algo em torno de 158 metros de comprimento, 26 metros de largura, 16 metros de altura, prédio de uns 5 andares, né, divididos em 3 pavimentos, cheios de jaulas, baias, etc., né, que foi o que está no texto bíblico. Eu fui estudar, e o côvado não é uma medida de consenso do tamanho da arca, que o côvado é a medida da ponta do dedo, né, a ponta do cotovelo. O dedão, a ponta do Sim, cotovelo. E existe o côvado sumério, que eu fui descobrir que tem 117 centímetros. Tá? Ou seja, aparentemente, os reis daquele lugar, porque o côvado normalmente era atribuído ao braço do rei, do governante, né, para ser uma medida para o país todo, eram pessoas muito grandes. Tá? Algo sim. 4,5 metros de altura, que é algo incompatível com a cosmovisão vigente hoje. Nesse caso, a arca teria 350 metros de comprimento, 60 metros de largura e 35 metros de altura, algo como um prédio de 12 andares. Né? Pé direito de mais ou menos 11 metros. A estrutura que existe no Ararat hoje não foi medida, porque ela está embaixo de rocha e gelo, em cima da geleira. Ela quebrou em 3 partes, num terremoto que aconteceu em 1840, até então ela estava praticamente no topo da montanha, dentro da geleira, e ela desceu, né, e se estabeleceu uma parte em 4.900 metros e uma outra parte em 4.200 metros de altura, e no meio tem um campo de escombros. Só que como ela está soterrada, você não conseguiu medir ainda. Então, existe um trabalho de arqueologia muito grande a ser feito num ambiente completamente inóspito. Os cálculos feitos com a arca de engenharia, ela tem a proporção de 6:1. Ela é adequada para navios de transporte, barcaças de transporte, ou seja, nada mais moderno do que nós temos hoje foi conseguido na engenharia naval do que as medidas das proporções da arca. Calcula-se que ela foi feita de cipreste, ou carvalho, enfim. A estrutura do Ararat é carvalho, cipreste e teca, as madeiras encontradas lá. Na medida de cipreste, ela pesaria, na medida menor da arca ali de 150 metros de comprimento, 150 e poucos metros de comprimento, ela pesaria vazia cerca de 9.000 toneladas. Na medida do côvado sumério, ela pesaria cerca de 49.000 toneladas vazia. Tá? Uma área de carga enorme. Existe um projeto de um parque temático no Kentucky, chamado Ark Encounter, em que eles fizeram uma réplica da arca nas medidas do côvado menor. E eles calcularam o tamanho dos animais que Noé trouxe, cerca de 6.700 animais,
considere desde o pequeno sapinho, né, até os Sim, dinossauros, né? Os dinossauros sim, grandes são poucos, mas você teria mamutes, você teria outros animais grandes, são poucos em tamanho. Eles calcularam o tamanho de cada um desses 7.000 animais e descobriram que eles caberiam todos, em termos de volume e com espaço para movimentação saudável, etc., né? Caberiam todos numa arca de 150 metros de comprimento, sem problema nenhum. Os engenheiros de lá que construíram fizeram esses cálculos. Esse animal desse tamanho ocuparia um volume cúbico total. Isso aqui é um passarinho, ocupa uma área de 30 por 30 por 30. Né? Então, eles fizeram todo esse cálculo de cubagem e ela poderia levar ainda cerca de quase 500 toneladas de alimento e água, na versão menor. Na sim. versão maior, então, seria algo absurdo, seria 3,5 campos de futebol de comprimento. Posteriormente, agora, esse ano, eu recebi a notícia de um amigo, teve um cara lá que entrou na Arca em 2014, aqui o cara é interessante, chamado Philip Williams, um americano, teve alguns americanos que foram lá. Ele descobriu lá que tinha um guia curdo, que faz guias de excursões de escalada do Ararat, que é uma escalada mais suave em alguns lugares, mas é 5 quilômetros de altura, uma escalada de risco, eles vão acima da linha de neve, né? E ele descobriu os acessos à arca. Os ancestrais deles, tanto curdo quanto armênios, são considerados guardiões da Arca de Noé desde sempre. Tá? Sim. Então, eles queriam preservar a arca de depredação, então não deixavam ninguém subir assim tão fácil, ainda assim, ainda hoje é difícil. Né? Ele descobriu acessos da arca e levou aquela equipe de Hong Kong, que eram cristãos, basicamente de Hong Kong, para conhecer. Primeiro, o pessoal de Hong Kong mandou um alpinista para subir para ver se tinha algum fundo de verdade. O nome dele era Pandali, chinês, lá de Hong Kong. Ele disse que tinha, eles fizeram uma excursão, prepararam um projeto, fizeram excursão e foram lá, uma equipe grande. Tem vídeos aí no meu canal no YouTube, as referências também e tudo mais para quem quiser ver. E Philip Williams nós demos atenção a ele, porque ele foi lá, escalou, fotografou, filmou. Ele, Sheila Bishop, que é uma arqueóloga americana, algo que me consta. Ele até escreveu um livro sobre esse tema. E ele entrou na arca. Tá? A arca tem, hoje lá na estrutura, eles chamam de estrutura, eles não chamam de arca porque a arqueologia teria que dar um veredito final se aquilo é a arca. Para mim, não tem dúvida. Né? Porque ninguém construiria um estábulo, por exemplo, a 4.900 metros de altura, linha de neve, num ambiente extremamente congelante, baixo nível de oxigênio, nem posto militar, nem nada, enfim, nenhuma construção lógica humana seria lá. E parece que lá não tem cipreste, não tem carvalho nessa área do Não tem, Ararat, né? não tem isso, é lá da região lá do central, lá do Líbano, Líbano, de outros lugares, né, que hoje eles têm carvalho e tem cipreste, né? Sim. E ele entrou, tem 14 pontos de acesso, que são buracos no chão, literalmente, de mais ou menos 1 metro de diâmetro e de 4 a 11 metros de profundidade. Você entra num ambiente escuro, frio, basicamente congelado. Então, esses lugares, o degelo glacial se infiltrou no chão, limpou aquela região, e você percebe que tem um buraco. Eles tiram as pedras e tem realmente uma estrutura embaixo. Né? Então, essa estrutura tem lá 7 ou 8 partes que dá para acessar. Tem algumas que é só um pequeno corredor. Você vê tábuas nas paredes, vamos dizer assim, abaixo do gelo, você tem uma camada de gelo translúcido por cima disso, você tem vigas saindo. Eu fiz uma live agora esses dias aí com uns 200 slides a respeito disso. Coletei as imagens dos vídeos todos, interessantes, e postei. Eles entraram em ambientes que tinha objetos arqueológicos, vasos, penas de pássaros, semente de grãos de ervilha, ervilhaca, grão de bico, fezes animais, pele de animais, de répteis, né? Pelos, cabelos, enfim, ambientes que você tinha, assim, tem um ambiente lá com 5 metros de altura e 12 metros de diâmetro, que seria um depósito de grãos. Né? Então, são vários ambientes dentro lá da arca, e isso está nos vídeos. A gente conversou com o Philip, ele disse que os artigos científicos a respeito da arca, porque para nós isso é uma coisa assim, mitológica, distante, totalmente alheio, né? Mas existe a Universidade de Gdir, existe a Universidade de Tbilisi, lá da Geórgia, Universidade de Istambul, arqueólogos, historiadores, estão trabalhando nisso já há um bom tempo.
desde a descoberta lá em 2008. Aí, em 2010, fizeram aquela excursão, e eles fazem eventos periódicos lá na região do Ararat, com os cientistas que estão estudando esse tema formalmente, para trocar ideias. Então, você tem de tudo. Você tem biólogos, tem paleontólogos, tem arqueólogos, tem historiador, geólogos, porque ela está enterrada no gelo, né? Inclusive, está degradando por conta das partes que estão ficando expostas ao longo do tempo, está apodrecendo algumas coisas, algumas madeiras, né? Mas a madeira que está lá é basicamente carvalho, uma grande parte de cipreste, carvalho mais externo, cipreste mais interno, e teca, que faz as divisórias internas, que é uma outra árvore. Ela tem passado uma cobertura, um impermeabilizante, que ainda não se sabe se é betume ou se é resina, tá? Porque não foi divulgado nada de análise química disso. Então, para eles, isso é uma coisa normal. Agora, eles fizeram em 2016, agora em junho, foi feito um evento em que eles vão criar o Centro de Estudos Arqueológicos da Arca de Noé e do Monte Ararat, lá na cidade de Igdir, se não me engano, coordenados pela Universidade de Igdir, arqueólogos, enfim. E o governo turco construiu agora há pouco tempo um posto militar para impedir os acessos de eventuais depredadores, vamos dizer, do ambiente, né, que possam trazer relíquias e pedaços da arca. Então, você pode acessar, pode subir, mas com as respectivas autorizações e só com os guias autorizados para o trabalho, né? Imagina-se que vai demorar pelo menos uns 10 anos, hora que começarem as escavações formais, porque você vai estar em ambientes de 0 grau, pelo menos, embaixo de geleira, embaixo de camadas de rocha, de pedregulhos. Os vídeos mostram isso muito claramente. Para quem visita, é uma visita extremamente de alto risco, porque pode desmoronar as coisas e você ficar soterrado. Então, todo mundo que entra na arca entra com cordas de alpinismo, você fica preso nas cordas, porque eventualmente pode um piso. Ela tem 3 pisos, algumas partes estão mais firmes do que outras, então você caminha por cima do gelo. Então, ninguém sabe se aquele pedaço tem chão, né? Você pode cair para baixo no buraco, né? Então, é uma coisa assim muito interessante. A arca poderia fazer o serviço que foi designado para ela fazer conforme o relato bíblico. Não há dúvida arquitetônica e de engenharia sobre isso. E 2, ela está, ao que tudo indica, quebrada em 3 partes, sob rocha e geleira no Monte Ararat, na Turquia, a mais de 4.000 metros de altura, que é bem acima da linha de neve. E a excursão, quem vai lá, demora alguns dias, porque você tem que se adaptar à altura, né? Para não sofrer o mal das alturas, né? O oxigênio é rarefeito. Tem ambientes da arca que eles entraram e tiveram que sair rapidamente dado o baixo nível de oxigênio e dado o mau cheiro das fezes dos animais que eventualmente estiveram lá, porque não limpou a arca quando saiu, né? Ela ficou como estava. Passou um ano numa arca, abandonou e foi embora. Mas você tem lá, então, por exemplo, você tem capim, que seria forragem, né, para os animais, em vários ambientes, depósito disso, inclusive. Você tem vasos com essas comidas dentro, você tem cordas, você tem tecidos, né, tudo feito de linho, tá? Então, são as coisas muito interessantes. Recomendo aí, tem uma live que a gente fez, tem muitos vídeos aí que a gente faz referência. Para quem quiser conhecer a arca, ela está lá. Para os céticos, eu diria o seguinte: é fácil, pega um avião em São Paulo, ou outro lugar, desce em Ankara, pega outro avião até Igdir, que é uma cidade lá de 120 mil habitantes, um ônibus de umas 3 horas e você chega no sopé do Ararat, que é a cidade de Dogol Bayazit, né? Que é onde que tem os guias que fazem esse trabalho, tem hotéis, enfim. Né? É fácil, sobe lá e vê por si mesmo. Eu, se tivesse mais grana... 4.000 quilômetros, né? Desce lá no pé da montanha do Ararat, sobe mais 4.000 quilômetros, desce num buraco de 11 metros e encontra a arca. Super fácil. Então, normalmente, o pessoal que faz turismo, eles levam pelo que eu vi dos vídeos, levam de um 4x4, tem uma altura, porque não é uma montanha inclinada, é uma montanha menorzinha. A partir de um determinado ponto, você vai a cavalo, tem vários acampamentos, muito bem organizado, pelo que eu vi nos vídeos, e a partir dali você sobe nas áreas acima da linha de neve, se adapta à altura, retorna ao acampamento abaixo, até você se adaptar em termos de oxigenação, né? E depois você faz a visita lá em cima. Então, os céticos que têm dinheiro e têm preparo físico, eu vou tentar entrar em preparo físico, depois eu vou ver o dinheiro, né? Seria muito interessante visitar a arca. Eu não esperava, enquanto vivo, que ela fosse descoberta formalmente, né?
porque eu antecipei, inclusive, o livro sobre o dilúvio, contando com o aquecimento global que ela poderia se tornar invisível, mas nunca esperava realmente que a estrutura, todos os pesquisadores chamam de estrutura. O próprio guia que descobriu, que o senhor Ahmet Ertuğrul, fala 5 idiomas, né? Ele leva as pessoas, ele é um empresário de lá, ele tem um hotel, faz os guias e todos. Ele diz assim, gente, eu não digo que aquilo é arca, eu sou apenas um guia, os arqueólogos que tem que vir aqui dizer o que é esse objeto, essa estrutura, sim, né? É uma estrutura sim. gigantesca, tá? Então, aqueles que acham assim, o pessoal levou madeira lá para cima, da onde? Levaram madeira de 800 quilômetros do Mar Negro, a 4 quilômetros de altura e construíram um negócio de 150 metros de comprimento, pelo menos. Não tem sentido. 9.000 toneladas, né? E Então, depois colocaram dentro de uma geleira, né? Uma estrutura dessa de é, 150 metros, não faz nenhum sentido desse aí. isso considere que Berossos, que era um sumo sacerdote egípcio em 300 a.C., já falava da arca. Alexandre Sim, falou da arca, que ele passou por lá e viu a arca. Alexandre o Grande, né? sim, Então, você tem relatos históricos que dizem que a arca estava lá, que foi o que eu me baseei para dizer que ela estaria no Ararat. E que não é aquele monte do lado que tem lá, Drupinar, que tem uma aparência de um barco e tal, que está a 29 quilômetros do Ararat. Não é, ela está realmente na montanha, tal qual estava lá. E se ela está a 4.900 metros de altura, um dia aquela montanha esteve debaixo d'água, né? sim. Inclusive, a base do Ararat está mais de 900 metros acima do nível do mar. Se você elevar o oceano 900 metros, você cobre mais de 90% da crosta imersa do planeta. Então, não tem como o dilúvio ser um evento local. Sim. Professor, numa matemática aqui, bíblica, quantos anos Noé tinha quando ele começou a construir a arca? Ele teria, a Bíblia diz, fala em 120 anos. Deus diz Sim, assim, meu espírito não lutará com os homens permanentemente, seu tempo será de 120 anos. Então, imagina-se que ali foi o tempo que Deus para a humanidade mudar de vida ou perecer, né? Como o dilúvio começou no ano 600 da vida de Noé, 120 anos para trás levaria ele lá para o ano 480. Então, ele foi avisado quando ele tinha uma idade de 480 anos. Depois, ele teve filhos quando ele já tinha uns 500 anos, né? A partir dali, talvez ele tenha começado a construir arca. O pessoal do Ark Encounter calcula por várias interpolações lá, que a arca demorou 75 anos para ser construída, tá? sim. E a sua conclusão, ao final, os animais migraram para a arca, né? Porque Noé não saiu laçando os bois dos dinossauros para levar para a arca. Muita Diz gente que saiu caçando os animais. é, A- a Bíblia diz que os Eles animais que viriam até ele, viriam. né? Então Deus é que selecionou os animais numa migração planetária, foram para lá, né? Imagino que eles foram animais adultos jovens em capacidade reprodutiva para que após o dilúvio eles já pudessem se reproduzir, né? Provavelmente, por exemplo, aquilo que seriam os coelhos de hoje, entrou lá uma meia dúzia de coelhos, sei lá, 12 coelhos, e saiu muito mais coelhos, né? Que Sim, se sim, sim. reproduzem muito mais rápido. Aquilo que seriam os ratos de hoje é a mesma coisa. Enfim, tinha espaço para todos eles. E o Sim, tempo de sim. construção da arca, o carvalho é uma madeira extremamente dura, e foi dito para dar feito de madeira de cofer, que a tradução é mais a forma de você trabalhar a madeira e não em si a madeira em si, que eles traduzem cipreste, o carvalho, enfim, né? Ela seria uma árvore, uma madeira resinosa, tem algumas versões. Então, você teria uma proteção na arca, um impermeabilizante, a Bíblia diz para fazer isso mesmo, de tal forma que não só ela resistisse ao tempo de construção, mas que resistisse à infiltração de água durante o evento do dilúvio, né? Porque era um evento Sim, cataclísmico, não tinha como você estar tirando água para fora da arca se tivesse algum sim. vazamento. Então, foi um evento, uma embarcação extremamente hermética, né? Fechada totalmente. E Deus recomenda para ele passar o betume, né? A tradução lá é betume, por É, dentro e por fora, né? isso. Para garantir a É, impermeabilização, né? e o que se observa das madeiras lá dessa estrutura no Ararat é que realmente ela é impermeabilizada, com uma massa preta. Em alguns lugares ela é mais fina, em outros lugares ela é mais grossa, tá? O betume, tem uma tradução bíblica de betume, na realidade a tradução betume é a quinta opção da tradução da palavra,
tá? Sim, Eu acessei um artigo acadêmico que estudou justamente essas palavras, as originais e tal. Por exemplo, no cestinho de Moisés, a palavra é betume, efetivamente, sim, né? Na arca, não. Então, o que se sabe é que ela poderia ser rena, que é uma planta, uma árvore arbustiva, 3, 4 metros de altura, que você amassa as folhas, né, madeira, faz uma pasta escura, e ela, além de ser antifúngica, antibactericida, ela tem um cheirinho suave. Hoje em dia o pessoal usa para pintar o cabelo, né? sim, É aquela mesma rena, né? sim, Que poderia fazer perfeitamente o trabalho de impermeabilização. Mas como não foi feita ainda uma análise química, até onde eu sei, até onde eu estudei, sobre esse material da impermeabilização, que está lá, é visível, né? Tem madeira, parte que está impermeabilizada e parte não está, você consegue ver nitidamente isso. Principalmente a impermeabilização está mais na parte do casco da arca, por dentro e por fora, do que nos aspectos interiores dela, né? Dentro de alguns lugares você vê a parede pintada de preto. Você vê a madeira por baixo. Ou seja, então tem alguns lugares, ambientes, que eles fizeram a mesma coisa. Por que isso? Dentro você não precisaria impermeabilizá-la. Mas se você estivesse usando um material antifúngico, antibactericida, seria ótimo, porque você evitaria a propagação de eventuais doenças dentro do ambiente fechado, né? Tá? sim, Então, basicamente, é isso que a gente tem. Claro que existem milhares de detalhes aí que não é possível fazermos aí sim. em 1 hora e pouco, né? Professor, e depois do dilúvio, Noé viveu quantos anos mais? A Bíblia diz que ele viveu 350 anos após o dilúvio, tá? Sim, Sem viveu cerca de 500 anos, que é o único que a gente tem idade. Talvez Cã e Jafé também viveram outro tanto tempo. O que a gente tem nas tradições orais antigas da história, por exemplo, Jafé, em sânscrito, seria Prahapati, pai Jafé. Isso foi para o grego e depois foi para o romano como Júpiter, né? O Júpiter, né? Júpiter. É. Então, você tem várias tradições em que isso se permeia. Existem trabalhos de historiadores que trazem Jafé como pais dos nórdicos, por exemplo, dos reis noruegueses, dinamarqueses, bretões, lá do norte. Isso é interessante porque você teria, para essas pessoas, acabaram, a gente vê alguns sendo endeusados. Claro, você vê uma pessoa que vive 350 anos ou vive 500 anos, e vai geração após geração, e aquele cara está ali, eles vão achar que o cara é um deus, né? Sim, Existe uma situação muito interessante que eu estudei, o pastor Eleazar Domini fez um trabalho sobre isso, que Melquisedeque seria 100, seria o sacerdote do Altíssimo. Abraão sim, devolveu o dízimo, prestou homenagens e depois Melquisedeque abençoou Abraão como novo patriarca. Aí, se você for ver os detalhes dessa história, especificamente ali de Abraão, Abraão fez uma guerra para resgatar Ló contra 5 reis. sim, Né? Foi resgatar esse povo. E lá nesse povo ele matou vários soldados e reis e tal. E matou o filho de Melquisedeque, tá? Que seria, na sucessão patriarcal, seria o primogênito, seria o sacerdote futuro. Como Melquisedeque não tinha mais descendente para ser sumo sacerdote, Abraão recebeu a bênção para ser o sumo sacerdote do Altíssimo. Aí você vendo isso assim, nossa, está muito claro esse aspecto. Então considera-se eventualmente que Melquisedeque era 100 ainda vivo, né? Que ninguém sabia a origem dele, ele já estava há tanto tempo naquela região, lá em Salém, que hoje seria Jerusalém, né? sim, Que ninguém sabia a origem dele. Como é que o cara, de onde que ele veio? Né? E provavelmente ele não contava de onde tinha vindo, né? Então, você tem no pós-dilúvio as pessoas vivendo muito tempo. Observa-se que sempre tem um estatístico, né, na parada, né? sim, Algum estatístico pegou lá as idades dos patriarcas, colocou numa tabela para ver quanto tempo vivia cada um deles, viu que aquilo dava uma curva exponencial decrescente. Antes do dilúvio, quase uma reta, e depois uma curva decrescente. Mas como é que Moisés, escrevendo as idades das pessoas, como um fato em si, descreveu de tal forma que você consegue um cálculo matemático disso, né? Então, isso dá consistência ao texto das idades atribuídas aos patriarcas, tá? Uma consistência estatística, vamos dizer assim. Porque eles viviam muito tempo, tá? Viver 120 sim, anos era algo normal para eles, né? No Moisés, o próprio Moisés viveu 120 anos, tá? sim.
Então, você consegue ver que aquilo tem um fundo realmente de consistência estatística, porque como é que eu vou dar idades aleatórias e isso vai gerar uma curva, tá? Sim, Então, você tem essa idade realmente longa, tanto do antes do dilúvio quanto depois do dilúvio. E depois a gente foi, antes, o mundo antediluviano era muito diferente, como eu falei. Você tinha camada de vapor d'água, provavelmente você tinha uma camada de ozônio muito mais forte, você estava muito menos exposto à radiação, muito menos exposto a mutações. Tanto é que as pessoas, antes do dilúvio, nasciam, cresciam, viviam 900 anos e morriam. Elas não tinham doenças. sim, Simplesmente o organismo desligava, né? Porque não tinham mais acesso à árvore da vida, que para mim seria uma fruta real, um alimento real, composto de nanomáquinas moleculares que ela reparava todo qualquer eventual mutação e erro genético do nosso DNA que as maquinarias celulares não teriam dado conta. Então você se propagaria indefinidamente, comendo uma fruta aí uma vez por ano, né? sim, Tanto é que Adão deve ter comido no primeiro momento, viveu há quase 1000 anos, 930, 960 anos, né? Matusalém, né? E a partir do momento em que não teve mais acesso a isso, o organismo começou a se degradar, que é o que a gente vê hoje. Você está muito mais exposto a uma série de intempéries, o nosso DNA fraqueja, aí você tem sistema imunológico mais fraco, para ficar mais exposto a organismos que Deus criou, que faziam parte do ambiente necessário, e aí acaba adquirindo doenças, né? a ciência diz hoje que nós temos entre 50 e 100 modificações genéticas ruins a cada geração, né? Ou seja, nós estamos piorando, Estamos né? E piorando. piorando a cada tempo que passa, a cada geração, né, professor? E as 7 pessoas pós-dilúvio, elas começaram a casar entre si, né? Porque eles foram os únicos sobreviventes. E Exatamente. isso fez com que o DNA diminuísse a combinação deles, já que eles eram parentes, irmãos, cunhados, né? Exatamente. Então, Noé aparentemente não teve mais filhos, só teve os três, Sim, com as suas respectivas esposas. Só que como até aquele momento o DNA ainda estava muito bom, muitos séculos depois ainda foi se propagando isso. Em algum momento sim, futuro, Deus proibiu casamentos entre famílias. Até Abraão, até os descendentes ali de coisa, eles ainda procuravam parentes para casar, da mesma família, sim, né? Ou seja, então não existia problemas de consanguinidade que a gente fala hoje, defeitos genéticos. Agora, a partir de um determinado momento, isso foi proibido porque, não sei se tem uma proibição bíblica para isso, não lembro agora, é, porque os problemas de consanguinidade se aumentariam muito mais do que o problema já natural de degradação genética, né? Então, isso é o sim, que a gente tem hoje em dia no mundo, né? sim, sim, Então, por perfeito, exemplo, perfeito. por exemplo, Caim casou com uma irmã ou uma prima, né? Todo mundo casava entre famílias, né? E não havia problema nenhum de descendência com defeitos, né? Sim, sim, perfeitamente. Professor, as suas considerações finais. Doutor Paulo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu podcast, é uma honra para mim ser convidado, fico muito feliz em poder compartilhar o que eu aprendi ao longo do tempo, espero que as pessoas do seu público possam aprender algumas coisas, eu estimulo veementemente. Não acredito no que eu digo, as referências estão disponíveis lá no meu trabalho, tanto no site quanto no canal. Estude por si mesmo, chegue às suas próprias conclusões. Todos nós somos inteligentes e capazes de discernir entre aquilo que é viável e aquilo que não é viável, entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, né? E hoje em dia, no mundo das fake news, é muito fácil, eventualmente, você ter uma fake news aí enganando muita gente. Então, não acredito no que eu digo. Vão a fundo, estudem. Eu gosto muito desse tema, não só do dilúvio, mas de outros temas que eu também trato. Se aprofundem. Eu gosto, fico muito feliz. Espero que Deus os abençoe aos seus familiares e amigos. E se gostaram do podcast, compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos, de tal forma que mais pessoas possam aprender e compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, Pastor Paulo. Foi um grande prazer, extensivo a seus familiares, às suas empresas, seus funcionários. Muito obrigado. Professor, nós também agradecemos, né, a sua participação, o seu aceite do nosso convite. E como é o nome do seu canal e como é que as pessoas podem adquirir o seu livro?
O livro pode ser adquirido no meu site, www.deusexistemdesafio.com. Lá na loja tem a lojinha, né? Sempre todo mundo tem uma lojinha. Lá tem as versões eletrônicas para Kindle, PDF, também, Kobo e Leve, e tem a versão impressa que eu faço sob demanda. Eu não tenho uma editora com exemplares impressos. Eu mando imprimir, imprime um, cada vez envia para as pessoas. Quem quiser conhecer o trabalho sobre o dilúvio, vai no capítulo 6, tem uma versão integral para leitura online. Tá? Quem quiser assistir as lives que eu fiz de resumo sobre o dilúvio, tem o meu canal no YouTube, Deus Existe? Um Desafio à Ciência e às Religiões. Tem uma playlist lá no capítulo 6, em que todas as lives que eu fiz, inclusive vai ficar aqui do Dr. Paulo lá também gravado, o link de gravação. As pessoas podem ir lá e assistir em detalhes toda uma sequência, que eu dei aqui um breve resumo, né? Toda uma sequência de slides mostrando as imagens com as respectivas referências que vocês podem acessar. Muito obrigado, agradeço muito realmente, foi um prazer. Professor, nós também tivemos o prazer de ter o senhor aqui conversando conosco, essa grande obra, não é? Uma obra assim, sensacional, fantástica também, não é? E recomendamos que as pessoas vá no seu canal, no seu site, comprar essa obra, até como meio de pesquisa também. Pedimos às pessoas que estejam assistindo esse canal que dê o seu like, o seu gostei ou não gostei, de preferência o gostei, e que as pessoas se inscrevam também no canal e comentem, compartilhem, né? Para que essas informações cheguem a outros, não é? Nós vamos publicar isso, vamos lhe mandar, professor, o senhor publicar também nas suas redes, se for do seu interesse também, tenho certeza que é. E Com certeza. aproveito da nossa equipe aqui para lhe convidar a vir São Luís, conhecer aqui, ir um pouquinho nas praias, né? Já que o senhor é pastor de ovelha, vai conhecer a praia aqui, vai ver que nível, tá? Nós estamos apenas 3 metros acima do nível do mar aqui em São Luís. Qualquer coisinha a gente desaparece, tá, professor? Qualquer maremoto que tiver aí, São Luís desaparece. Então venha antes que desapareça. Eu creio que Deus não vai permitir que Amém. São Luís desapareça. Foi um prazer estar com o senhor nessa pequena... Quanto tempo deu aí, Alan? 2 horas, pastor, professor, conversando aqui, eu tá vendo? E foi muito legal, muito gostoso esse papo. Esperamos aí Realmente. recomendações à sua família, abraço nos fazendeiros aí, nos criadores de ovelhas, né? Já que o senhor é pastor de ovelhas também. E bom churrasco, boa carne, boa picanha para o senhor aí, que eu tenho certeza que se vocês Obrigado. gostam, uma carne assada também. Aqui nós preferimos aqui em São Luís frutos do mar, mas gostamos de uma carninha também, mas um peixe, um camarãozinho é bom. Tá Com bom, professor? O certeza. Senhor lhe abençoe e lhe guarde e lhe dê Amém. prosperidade a cada dia, tá bom? Foi um prazer. Assim que nós Amém. tivermos, eu lhe encaminho para a gente publicar. Tá bom, professor? Valeu, muito Deus abençoe. obrigado. Boa semana. Obrigado, o senhor também. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.